Olá, bora falar de uma tecnologia que está por trás de, bom, praticamente tudo que a gente usa hoje em dia? Hoje, o nosso mergulho é no Amazon DynamoDB. Já parou para pesar? Sabe quando a gente está assistindo a um filme num serviço de streaming, jogando online ou fazendo uma compra num e-commerce gigante? O que está rodando nos bastidores para aguentar o tranco? Pois é, muitas vezes a resposta é um banco de dados feito sob medida por uma escala absurda, como o DynamoDB. E é aqui que está a grande sacada do DynamoDB. A promessa dele é exatamente essa: aguentar uma quantidade gigantesca de trabalho e continuar rápido, super consistente, sem engasgar. Ele é o alicerce daquelas aplicações que simplesmente não podem falhar. Ok, então vamos começar do começo. Afinal, o que é esse tal do DynamoDB? Como é que ele arruma a casa? Como ele organiza os dados? A estrutura, na verdade, é bem fácil de pegar. Pensa assim: no nível mais alto, tem as tabelas. Imagina que são, sei lá, uns arquivos gigantes. Dentro de cada tabela, a gente tem os itens. Cada item é como se fosse uma ficha nesse arquivo. E, por fim, cada item é formado por atributos, que são os dados escritos na ficha: nome, idade, e-mail, as informações mesmo. O mais interessante do item é que ele é super flexível. Sabe banco de dados tradicional que tem aquelas colunas todas rígidas e se não tem uma informação a coluna fica lá, vazia, ocupando espaço? Aqui não, cada item pode ter só os atributos que precisa. Isso é eficiência na veia. Beleza, os dados estão guardados. E agora? Como é que a gente acha o que precisa no meio de milhões, talvez bilhões de registros, de forma rápida? Essa é a pergunta de $1 milhão. Pensa na pior maneira possível de achar algo num livro. Lendo ele inteiro, do começo ao fim, toda santa vez. É exatamente isso que uma operação de scan faz numa tabela gigante. É lento, custa caro e, vamos ser sinceros, é uma péssima ideia. Tem que ter um jeito melhor. E tem. A solução é genial e se chama índices secundários. É exatamente como o índice de um livro. Em vez de folhear tudo, a gente vai lá no final, acha o assunto e, pá, vai direto para a página certa. Ou, no nosso caso, direto para o dado que a gente quer. Basicamente, existem dois tipos principais. O GSI, que é o Índice Secundário Global, deixa a gente consultar a tabela inteira por um outro critério, uma outra coluna. Ele tem o que a gente chama de consistência eventual. Isso significa que pode levar alguns milissegundos para uma informação nova aparecer ali no índice. Já o LSI, o Índice Secundário Local, trabalha dentro de um pedaço menor dos dados, uma partição, e aí sim ele consegue garantir consistência forte, ou seja, você lê o dado e tem certeza que é a versão mais atualizada, sem atraso nenhum. E essa visualização aqui é perfeita para entender isso. Olha só, à esquerda, a tabela original está organizada pelo ID do jogador. Ótimo para buscar o placar de uma pessoa específica. Mas e se a gente quiser o ranking de um jogo? Aí entra a mágica. À direita, o índice reorganiza tudo, mas agora pelo nome do jogo. De repente, criar um placar de líderes para o Galaxy Invaders vira uma tarefa instantânea. É uma virada de chave. Então, o resumo da ópera é esse. Em vez daquela busca lenta e cara, a gente passa a usar uma consulta super direcionada e rápida. E a diferença entre procurar uma agulha no palheiro e simplesmente usar um ímã gigante e puxá-la de lá. Ah, e um detalhe bem legal para quem vem do mundo SQL e está acostumado com o select asterisco from, tem o partiQL. É uma linguagem com uma sintaxe bem parecida que ajuda demais a interagir com o DynamoDB. Facilita muito a vida na hora da transição. Certo? Agora vamos subir o nível. Vamos falar de um problema que toda aplicação de sucesso enfrenta mais cedo ou mais tarde: como atender o mundo inteiro. Imagina só, a aplicação bombou. De repente tem gente usando na Europa, na Ásia, a distância física vira um problema. E aí começa o famoso lag, aquela lentidão. Como é que se garante que a experiência seja boa para todo mundo, não importa o continente? A resposta do DynamoDB para isso é sensacional. Tabelas globais. A ideia é criar réplicas da sua tabela em várias partes do mundo. Assim, cada pessoa acessa a cópia que está mais perto dela. O resultado? A latência despenca. E isso é importantíssimo, porque menos lag significa gente mais feliz usando o serviço, mais engajamento e, no fim do dia, um resultado melhor para o negócio. E o processo é quase mágico de tão simples. Olha só. Passo 1. Alguém grava uma informação nova, digamos nos Estados Unidos. Passo 2. O próprio DynamoDB se encarrega de espalhar essa atualização para as outras cópias, tipo a da Europa. E no passo 3, o pessoal na Europa já está lendo esse dado da cópia local com uma velocidade incrível, tudo automático. Ok, já falamos de escala de velocidade, agora vamos entrar nos superpoderes do DynamoDB. Aquelas ferramentas avançadas que resolvem os problemas bem cabeludos do mundo real. Pensa numa compra online. Tem que rolar um monte de coisa junto.
O sistema precisa checar o estoque, criar o pedido, atualizar o cadastro. Com as transações do DynamoDB, isso tudo vira uma única operação, tudo ou nada. Ou todos os passos dão certo, ou o sistema desfaz tudo. Isso garante que os dados nunca fiquem inconsistentes. Agora, o DynamoDB Streams, pensa nele como um feed de notícias de tudo o que acontece na sua tabela. Qualquer mudança, seja inserção, atualização ou exclusão, gera um evento. E com isso dá para fazer um monte de coisa. Disparar outras funções, criar dashboards que se atualizam em tempo real, sincronizar com outros sistemas, as possibilidades são enormes. E se precisar de ainda mais potência, dá para plugar o Kinesis Data Streams. Aí o jogo muda de nível. A retenção dos dados, por exemplo, vai de 24 horas para até 1 ano. Dá para ter muito mais aplicações ouvindo essas mudanças ao mesmo tempo. E a capacidade de processar dados, a vazão, se torna basicamente ilimitada. É a solução para quem trabalha com Big Data de verdade. E, por último, uma funcionalidade genial e, de graça, o TTL, ou Time to Live. Sabe aqueles dados que têm prazo de validade, tipo um log de sistema ou uma sessão de login? Com o TTL, basta marcar uma data e hora para aquele item expirar. Quando chegar o momento, o próprio DynamoDB apaga o dado, sem cobrar nada por isso. É uma limpeza automática e econômica. Agora, um ponto de atenção muito importante. Lembra das transações tudo ou nada que a gente viu? Elas funcionam perfeitamente dentro de uma única região da AWS. Mas quando se usa tabelas globais, essa garantia de transação não vale entre as diferentes regiões. É algo crucial para se ter em mente na arquitetura. E aqui vai outro detalhe técnico, mas super importante. Quando se usa um índice secundário local, o LCI, tem um limite. O conjunto de todos os itens que estão na mesma partição não pode passar de 10 GB. É uma limitação do design que precisa ser considerada no planejamento. Então é isso. Na próxima vez que alguém estiver usando uma aplicação super rápida, que aguenta milhões de pessoas ao mesmo tempo, vale lembrar que por trás pode ter uma tecnologia como o DynamoDB. Ele dá a base, a fundação para escalar sem limites. Mas a grande questão que fica é, os dados estão prontos para escalar? Mas e a aplicação? A arquitetura foi pensada para extrair todo esse poder? Fica aí a reflexão.